Se eu te dissesse que existe uma cobra tão grande na Amazônia que poderia virar um barco, você acreditaria? Pois foi exatamente isso que exploradores encontraram. Uma criatura gigantesca escondida à vista de todos, como se estivesse brincando de desaparecer no meio da lama. No coração da floresta amazônica, uma equipe se deparou com um animal impressionante, uma serpente de mais de 200 quilos, completamente imóvel, confiando que sua camuflagem era perfeita. À primeira vista, parecia apenas mais uma anaconda verde comum. Mas aquela descoberta estava prestes a mudar tudo. Quando os testes laboratoriais ficaram prontos, veio a surpresa. Não se tratava apenas de uma cobra enorme, mas de uma das maiores do planeta. E pior, uma espécie totalmente nova que permaneceu desconhecida por milhões de anos. A Amazônia não é um lugar qualquer. É praticamente um campo de sobrevivência extremo, onde cada passo pode ser o último. Existem sapos que liberam toxinas letais pela pele, formigas com picadas extremamente dolorosas e enguias elétricas capazes de derrubar um adulto com um choque. E isso é só uma pequena parte do que se esconde ali. Mas, mesmo nesse ambiente hostil, quem realmente domina são as súcures. Esses gigantes são especialistas em força bruta, podem ultrapassar 4,5 metros de comprimento e têm potência suficiente para sacudir embarcações pequenas. Sua constrição é absurda, forte o bastante para imobilizar uma presa grande em questão de segundos. E quando parecia que isso já era assustador o suficiente, surgiu algo ainda maior. Durante uma expedição no Equador, uma equipe de filmagem acompanhada por guias locais entrou em uma região isolada onde, segundo histórias antigas, viviam serpentes colossais. O que encontraram lá confirmou cada uma dessas histórias. À beira de um rio estava uma fêmea gigantesca, apelidada de Ana Júlia. Com quase 6,5 metros de comprimento e cerca de 200 quilos, ela não impressionava apenas pelo tamanho, mas pela espessura do corpo, muito mais robusto do que qualquer cobra que a maioria das pessoas já viu. Diferente da imagem comum de cobras finas e ágeis, aquela serpente parecia uma força da natureza. E existe uma explicação para isso. No ambiente aquático, grande parte do peso do animal é sustentado pela água, o que facilita o crescimento. Além disso, elas não precisam correr atrás da comida, preferem esperar em silêncio até o momento perfeito para atacar. Com olhos e narinas posicionados no topo da cabeça, conseguem ficar quase totalmente submersas enquanto observam o ambiente. Quando necessário, permanecem debaixo d'água por longos minutos, completamente invisíveis. Sua camuflagem é tão eficiente que uma presa pode se aproximar sem perceber o perigo. E quando o ataque acontece, já é tarde demais. Outro detalhe curioso é que, nesse caso, o tamanho não é coincidência. Entre as súcures, as fêmeas são muito maiores que os machos, uma diferença explicada pelo dimorfismo sexual. Isso acontece porque elas precisam carregar dezenas de filhotes dentro do próprio corpo. Diferente da maioria das cobras, elas não botam ovos, dão à luz filhotes vivos, muitas vezes em grandes quantidades. Com o passar dos anos, esses animais continuam crescendo lentamente. Isso significa que aquela gigante provavelmente já vive há décadas, uma verdadeira sobrevivente da selva. Mas o que mais chocou os pesquisadores não foi apenas o tamanho, foi o DNA. Os exames revelaram que aquela cobra não era uma anaconda comum. A diferença genética era enorme, muito maior do que a encontrada entre humanos e chimpanzés. Isso indica que, apesar de parecer igual por fora, ela pertence a uma espécie completamente diferente. Um exemplo clássico do que os cientistas chamam de espécie críptica. E o mais intrigante, os guias locais não ficaram surpresos. Para eles, aquela nem era a maior cobra da região.
Relatos indicam a existência de exemplares ainda maiores, chegando a mais de 7 metros. Se isso já parece absurdo, espere até olhar para o passado. Milhões de anos atrás, a Amazônia abrigava criaturas ainda mais assustadoras. A mais famosa delas é a Titanoboa, uma serpente que podia ultrapassar 12 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Um verdadeiro monstro pré-histórico. O segredo por trás desse tamanho gigantesco estava no clima. Como répteis dependem da temperatura externa, o calor intenso da época favorecia um crescimento muito maior do que vemos hoje. Sem veneno, a Titanoboa confiava apenas na sua força brutal, capaz de esmagar presas enormes com facilidade. Seu cardápio incluía até tartarugas gigantes com cascos resistentes. E apesar do que muitos imaginam, ela nunca enfrentou dinossauros como o T-Rex. Isso porque viveu muito depois da extinção deles. Nos oceanos antigos também existiram serpentes colossais. Algumas chegavam a medir até 12 metros e eram adaptadas para nadar em águas rasas, caçando peixes gigantes e até tubarões primitivos. Hoje, essas criaturas desapareceram.